E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. E chega uma hora que você fica tão robotizado, tão querendo entrar num personagem criado, que se você não voltar para a sua essência, você se perde mesmo. Isso, inclusive, eu estava comentando com o meu marido, o podcast para mim é não me esquecer quem eu sou. A criação de conteúdo para mim foi uma resistência muito grande. Desde o primeiro momento, minha esposa sempre falou, né? Ela cria conteúdo, ela falou, pô, começa a criar alguma coisa, você tem ali expertise. Eu tinha um pouco de receio de exposição, bobo isso, né? Mas eu ficava tipo, pô, não quero me expor e tudo mais, ficava com receio de errar. Então, tipo, vou esperar fazer o plot twist, coisa incrível, né? E isso não existe, é uma construção. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nesta semana estou aqui com Lígia Pedrini, que é engenheira agrônoma, produtora rural e comunicadora do agro, como você já bem conhece. E estou aqui também com Lucas Ordonha, que é marqueteiro, apaixonado pelo agro, tecnologia e comunicação. Lígia, Lucas, muito obrigado por vocês estarem aqui novamente, de novo, aqui no AgroResenha. Sejam super bem-vindos. Vamos começar com as damas, né, Lucas? Você é dos meus, né? Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse bate-papo. Acho que, olha só, tudo começou com um programa que eu fui participar, aí eu fui para outro no Raízes do Agro, e o Paulo já tá há um bom tempo me cutucando para esse projeto acontecer, e eu tô muito ansiosa pra gente poder falar sobre ele hoje. O bichinho do podcast já mordeu aí, né? E Lucas, conta aí, cara, e aí, como é que tá? Cara, eu tô feliz demais, muito feliz mesmo. E é muito engraçado que quando eu comecei a comunicar no agro, a primeira pessoa que eu procurei foi o Paulo. E eu conto isso pra todo mundo, que ele falou, cara, no início não é como a gente espera. Né? Não foi essas palavras. Fala certo. Não foi essa sutileza aí. A primeira vez ia ser uma bosta. Foi bem assim, cara. Mas eu tô muito feliz, muito feliz. Acho que esse projeto, ele marca uma nova era de fato na comunicação do agro. Muito legal, muito bom, muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você já viu que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.
entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Estamos aqui de volta com Lígia e Lucas. E pessoal, pra gente começar aqui a resenha, acho que a Lígia já esteve aqui algumas vezes, ela já contou um pouquinho da sua história, mas já faz acho que uns 2 anos, né, Lígia, que você veio pro AgroResenha de novo, né, cara? Então conta aí, dá uma atualizada aí do que aconteceu nesses últimos 2 anos aí. Nossa, ó, na vida de produtora não foram anos fáceis, tá? Podemos dizer, deixar isso bem claro, porque foi seca demais, a gente teve aquelas oscilações bizarras de valores, né, dos nossos produtos, então realmente foi um ano complicado. Quando a última vez que eu estive aqui com o Paulo, eu ainda falava pra ele, ó, a gente tem projeto, a gente tá com uma fazenda nova e a gente quer fazer isso e aquilo. Inclusive, escutem, né, o programa pra vocês se contextualizarem. E acabou que a seca foi assim, ó, um corte direto e reto nos nossos planos, a gente teve que dar alguns passos para trás. Então a minha vida de produtora, ela existe ainda, tô cuidando de uma das fazendas, tô lá cuidando da parte técnica operacional, só que como ficou só uma fazenda, e a fazenda ainda menor, sobrou tempo, sabe? E mente vazia é a oficina do e se eu caçar alguma coisa para eu fazer? E aí foi isso que foi acontecendo, muitas outras parcerias e coisas aconteceram no mundo do digital, muitos outros projetos foram aparecendo, inclusive o programa de rádio, que a gente ficou 1 ano com um programa de rádio acontecendo, né, na Rádio Agro hoje. Só que eu ainda comentei com o pessoal, gente, não tá no formato que eu queria, não tá do jeito que eu queria, e aí acabou que eu tava pensando total em desistir desse projeto. Falei, eu acho que esse negócio não é pra mim, não. Eu vou caçar outro rumo, outra coisa pra fazer, outro jeito de trabalhar com comunicação no agro. Mas como eu falei pra vocês na entrada, o Paulo, ele tá no meu ouvido há muito tempo e falando, vamos transformar isso numa coisa legal, vamos transformar isso daí em podcast, vamos levar pras plataformas. E é isso, assim, que a gente tem feito. Inclusive, nesses 2 anos, gente, eu casei. No último podcast, eu ainda falava assim, quando você se imagina no futuro e tudo mais. E na época eu tinha... Olha só, a gente gravou o programa, eu namorava meu atual marido. Quando o programa foi ao ar, eu já estava noiva. E agora na atualização eu já sou uma senhora casada. Olha só. Casada. Ainda não cheguei no nível do Paulo, não, que já tem 3. 3. Mas vamos lá. Mas você chega lá. Fica tranquilo, né? Dá certo, viu? E aí, Lucas, conta um pouquinho da sua história. Você nunca esteve no AgroResenha, cara? Então conta um pouquinho da sua história aí, meu. Vamos lá. Então, eu comecei a minha trajetória no agro de uma forma muito, muito peculiar. Eu sou um garoto de São Paulo, né? Da Zona Leste de São Paulo. Paulista, né, meu? E aí, o meu pai, ele teve uma empreitada em Clevelândia, que é divisa com Pato Branco. Lá em Pato Branco? E eu fui pra lá, e eu fui sem conhecer ninguém, né? Cidade nova, tudo novo. E tinha começado a namorar com a minha atual esposa, né, agora. Então foi uma mudança muito brusca, assim. E aí, quando eu cheguei lá, a galera teve uma parada comigo que chama bullying. Gostava muito de paulista, né? E aí eu fiquei meio que de escanteio nas primeiras semanas ali, né? E aí eu falei, cara, preciso caçar alguma coisa pra fazer. Não tem ninguém pra conversar, eu tinha 15 anos. E aí eu fui mexer na terra. A casa era grande, tinha bastante coisa, tinha pomar e tudo mais. Falei, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bacana. E eu já tinha contato com o interior, já tinha um carinho, assim. Mas foi a primeira vez que eu falei, pô, isso aqui é incrível. E tinha uma escola agrícola lá na cidade. Eu tentei entrar, acabou que não deu certo, mas eu comecei a permear esse mundo. E como eu já ia ficar por lá, falei, cara, eu vou virar engenheiro agrônomo, vou seguir essa carreira que é o que há aqui dentro, né? Só que meu pai pivotou a empresa e a gente voltou pra São Paulo. Só que pra mim foi muito legal, porque eu voltei pro meu ecossistema, voltei pra minha esposa, né? No caso, namorada. Mas eu falei, cara, eu quero voltar pro agro, eu quero ter algum contato com o agro. E eu fiquei nessa jornada muito tempo, tentando voltar de alguma maneira. E aí em 2021,
nasceu o amor da minha vida, que é a Maria. E aí eu pivotei a minha carreira comercial e fui pra Salesforce, que aí foi meu primeiro contato direto com a tecnologia mesmo, né? E um tempinho, né, que eu comecei a entender como funcionava o Salesforce, falei, cara, casou, é aqui. Eu vou trazer o que eu tenho de expertise, que eu sempre fui estudando, né, me aprimorando no agro, nada tão sério, né? Mas eu falei, eu posso conectar agora. Eu vou trazer o que eu tenho de entendimento de tecnologia e vou ser um consultor Salesforce do agro. Não tem ninguém que é isso. É pra mim, sou eu, né? E aí eu comecei essa jornada eu comecei o MBA, comecei a estruturar e entender o agro de uma outra maneira, né? Como que eu poderia trazer soluções para Salesforce, e hoje eu olho de uma forma mais abrangente, né? Mas para o agro. Então eu resumi praticamente 20 e tantos anos aí, mas é isso. Então hoje eu tô aqui em São Carlos, por conta do ecossistema também, vim para cá por qualidade de vida. O Paulo me entende, ele tem 3, eu tô no trajeto, eu tô com uma, já olhando pro segundo ali já. É a melhor coisa do mundo, Lígia. É muito bom, cara. Um dia eu chego aí, viu, gente? Cara, estamos no caminho, quem sabe? Fazer as reuniões anuais, sabe, de vídeo, e a gente vai atualizando. Vai atualizando, né? Cada episódio é um marco da vida da Lígia, né? De repente, não, melhor vai, plot twist. Chega o próximo programa, o Paulo tá com um quarto. Quarto, né? Deus, ô louco. Calma, vocês são meus amigos, calma. Vocês são meus amigos. Eu acho que vocês são meus amigos, calma aí. Mas legal, pessoal, legal. Bom, acho que não tem mais segredo pra ninguém, né? Nós vamos lançar aí 2 podcasts, né? O da Lígia e o do Lucas, que é o Agro em Pauta, da Lígia Pedrini, e o Lucas, que tem o Agro e Tech, né? Que ele vai unir esses 2 universos aí que ele gosta muito, que é da tecnologia e do agro também, né? Então, pra gente começar, assim, conta um pouco sobre esses podcasts que vocês imaginaram e que a novidade é que eles vão ser parte da grade do Agro Resenha também, né? Vocês vão ter os seus podcasts e tudo mais, mas ele também será transmitido no Agro Resenha, né? Será distribuído aqui pelo podcast também como uma forma da gente aumentar cada vez mais a abrangência aí de novos ouvintes e de pessoas que vão conseguir se informar com os nossos conteúdos, né? Então, Lígia, conta um pouquinho do Agro em Pauta, o que você, os temas, enfim, como que você pretende tocar ele aí, cara? Então eu acho que assim, o primeiro a gente precisa voltar um pouquinho atrás, porque o Agro em Pauta realmente surgiu como um programa de rádio. Isso. Claro que lá no começo, primeiro de tudo, eu sou ouvinte de podcast desde, 2014. Eu muito antes do hype e muito antes de, no nosso setor virar alguma coisa, né? Porque a gente vê depois, principalmente depois da pandemia, que no nosso setor surgiram vários, inclusive de várias empresas investindo em ter seus próprios podcasts. Mas eu já sou ouvinte de podcast há muito tempo. Eu já sabia mais ou menos um formato que eu gostava de ouvir, que me interessava. Só que quando a gente vai pra rádio, algumas coisas ficam meio travadinhas, assim, sabe? Tem que ter X momento aqui, X momento ali. E eu fiquei meio perdida também nas pautas. Porque como o Agro em Pauta nasceu? Eu queria trazer pautas gerais do agro como um todo, não só soja e milho, pra gente conversar. Só que acabou que política agrícola é um negócio muito pungente, né, no nosso setor. Tudo nosso gira em torno de política agrícola. E acabou que chegou um momento que a gente tava falando só de política agrícola. Parecia que o Agro em Pauta tinha virado política agrícola podcast. E por isso que eu comentei que eu não tava muito feliz com o formato, eu queria mudar algumas coisas. E quando o Paulo me chamou pra conversar e a gente falou sobre trazer o Agro em Pauta pro ecossistema do Agro Resenha, pra família Agro Resenha, falei, não, essa qualidade aqui eu não posso levar, porque eu sei que os ouvintes da Agro Resenha são muito exigentes, inclusive porque eu sou ouvinte da Agro Resenha, o Paulo sabe disso há muito tempo. Verdade. E acontece que, assim, quando eu fui trocar essa ideia, eu falei, mestre, me ajude, você entende há muito mais tempo que eu, me dê uma luz, me ajuda a reformular isso daqui. E realmente ele me ajudou a enxergar um caminho. Então, o Agro em Pauta agora, o que é? Sem mais delongas. Esse é um podcast focado nas necessidades do produtor rural. Eu vou ser uma produtora rural conversando com especialistas, com outros produtores, para trazer a visão do produtor rural. O que a gente anseia em saber, sabe? Porque às vezes tem muita informação, mas
como às vezes tem um viés de algum lugar, de uma empresa, de outra, sempre fica às vezes faltando um pedacinho de informação, ou uma coisa relevante às vezes não é falado. Então, o Agro em Pauta nasceu para ser o que reúne isso daí. E de um jeito, de uma linguagem fácil, que todo mundo vai conseguir ouvir e entender. E eu falo que o Agro em Pauta é o podcast para quem planta, colhe e consome. Então, todo mundo da sociedade inteira vai conseguir ouvir, entender e tirar bom proveito do conteúdo que a gente tá criando pra lá. E tá ficando muito legal, inclusive. E esse foi um ponto, né, Lígia? Quando a gente conversou, a gente falou muito sobre como a gente faz um programa que vai estar dentro do Agro Resenha, mas que vai ter o jeitão da Lígia, né? Porque assim, e aí que entra uma coisa importante. Você é produtora rural, você mais do que ninguém sabe as necessidades e os anseios e as dúvidas também, né? Então as pessoas que vão vir ao seu podcast, ao Agro em Pauta, eles vão ser questionados por um produtor rural. Eu acho que isso tem um valor muito grande e pra mim fez muito sentido na época que a gente conversou, você tá aqui compondo, né, nesse início aqui de empreitada, né, nessa rede que nós estamos formando aqui. Eu achei muito importante ter um produtor rural uma produtora rural, né, pra estar aqui com a gente e trazer essas necessidades. Então é muito legal e, pô, seja super bem-vinda. Obrigada. É isso aí. E Lucas, conta aí um pouco então, cara, do AgroTech aí, meu. Cara, conto, o AgroTech ele nasceu bem semelhante ao projeto do Agro em Pauta. No ano passado eu tive uma conversa com o Vanderlei Munhoz, da rádio, e ele que me abriu as portas para comunicação. Eu não tinha zero experiência com comunicação. Tinha até dificuldade de dicção. Falei, poxa, é uma baita de uma responsabilidade, né? Comunicar tecnologia e inovação pro agro. Na ocasião, o programa chamava Tecnoagro. Falei, mas eu não posso perder essa oportunidade. Então eu vou ter que me moldar, aprender, me reformular para começar. E, de fato, o primeiro episódio foi uma bosta. O Paulo estava certo. Eu nunca erro. Tá sempre certo, mas foi uma construção muito legal, assim, porque a minha visão, e agora trazendo para o AgroTech Podcast, é mostrar a tecnologia e inovação não só, o drone. Não, poxa, tem tanta coisa que é tecnológico, que é inovador, e que não é necessariamente um software ou uma inteligência artificial ou alguma coisa que é mecanizada. Tem muita coisa que a gente pode trazer e de forma leve e descomplicada também. Então, não vou aqui ficar falando de, termos técnicos e como que isso funciona por trás das... Não é isso. É como que isso muda de fato o dia a dia do produtor rural, como que muda atrás do que o pessoal precisa de fato. Então, é uma coisa mais leve, né? E, então, já dando o desfecho, né? O Tecnoagro hoje, ele não morre, né? Mas ele renasce como AgroTech Podcast. E eu tava igual você, Lígia. Eu falei, Agro Resenha, como é que eu vou tancar isso aí? Porque é uma baita responsabilidade, né? E quando o Paulo me chamou, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Minha esposa sabe o quanto, que eu estava no Mato Grosso, quando a gente bateu o papo, voltei aqui, nossa senhora, muito feliz mesmo. Então é uma baita responsa. E é importante a gente dizer que dentro desse processo, né, o AgroTech vem pro Agro Resenha, o Agro em Pauta vem pro Agro Resenha, mas vocês têm os canais de vocês, né? Então, se você quiser ir agora, nesse momento, você já pode seguir o Agro em Pauta no Spotify, no Apple Podcast, pode seguir o AgroTech no Apple Podcast, no Spotify também, né? Em breve vai estar em todas as outras plataformas. A gente sabe que 90% da turma ouve por essas duas plataformas. Então, nada mais justo que a gente colocar os podcasts de vocês lá também. E, obviamente, a turma aqui do Agro Resenha vai poder consumir o conteúdo de vocês. Lembrando que todos esses podcasts, eles vão ter a mão maravilhosa do nosso querido Senhorá. Tá aqui o meu cartão! O Senhorá é que faz as mágicas aqui. Então, Senhorá, um beijo no seu coração, porque você é um grande parceiro. Vou falar aqui uma coisa que eu não sei se eu já falei antes. O Senhorá, no momento mais sombrio do Agro Resenha, assim, eu cheguei pra ele e falei assim, Senhorá, eu busquei várias pessoas, né, pra editar o podcast. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Eu tô, assim, fudido. Eu tenho uma filha que vai nascer. E, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar. Ele, foi super parceiro desde aquela época. E até hoje continua aí. Isso já se vão 6 anos. Então, um grande parceiro também. Não poderia deixar de lembrar disso, senhor A, nosso querido senhor A. Tá certo? Pra gente continuar aqui, tem uma coisa que é interessante, né? Vocês dois já são criadores de conteúdo, né? Você mais recente, né, Lucas? Com o programa da rádio e tal. Então, ao longo desse ano aí, você foi aprimorando as suas habilidades de comunicação.
E a Lígia, além do programa de rádio, ela já é uma influenciadora digital aí, né, do agro, uma comunicadora, quer dizer, já faz muitos conteúdos para outras plataformas, né, TikTok, Instagram, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Só que eu queria trazer para vocês uma dor que eu sofri lá no início, eu queria saber se vocês também, ou quais dores vocês enfrentam, né, cara? Porque assim, agora vocês vieram pro mundo do podcast, agora vocês vão ficar milionários, né? O podcast, né? Tá gravada essa promessa aí, hein? Tá bom? Tá gravado. Se orar, não tira. Mas eu queria saber de cada um de vocês quais são as principais dificuldades ou, quem sabe, desafios que criadores de conteúdo independente, como nós somos, né, enfrentam aí nessa empreitada. Quais são os principais desafios que vocês enxergam, assim? No meu caso, assim, eu não posso dizer que eu nunca tive uma ajuda, porque seria mentira. Eu sempre tive a assessoria da agência, que eu sou agenciada, né, que é a JA, e eles estão comigo desde o começo, e eles realmente me mostraram o caminho das pedras, quando o assunto era publicidade, contratos e lidar com empresas. Só que quando você se torna um criador de conteúdo, e principalmente quando você vira literalmente influenciador, porque não é uma palavra genérica, você realmente está influenciando as pessoas, às vezes, a tomarem decisões na vida delas. Então, quando isso surgiu, pra mim, o peso pesou mais ainda, porque o meu filtro, por exemplo, de empresas com quem eu vou trabalhar é muito maior. E a questão, por exemplo, de investir em conteúdos orgânicos, naturais, assim, que você vai fazer por você, pro seu público, sabe? Ficou cada vez mais importante, porque o que eu quero comunicar, o que eu quero falar e passar pro meu público é realmente para agregar na vida deles, sabe? E isso, assim, se você não tem um caráter bem formado, se você não vem com uma base boa, eu consigo entender por que muitas pessoas se desvirtuam, sabe? Porque todo dia chega mensagem pra mim pra divulgar plataforma de jogo, pra mexer com essas coisas, entendeu? E, assim, é dinheiro muito grande que você fala, cara, não é possível que tem gente oferecendo isso de valor pra uma pessoa, sabe? Então, eu acho que isso daí foi uma das coisas, acho, primeiro que você passa, sabe? De você se encontrar a sua voz, quem é você de verdade nesse meio, e estabelecer a sua comunidade e ser fiel a ela, porque proposta vende mais, principalmente depois que você ganha uma certa notoriedade, ela vende mais. E no meu caso, a pandemia parece que tudo era mato e tudo foi descoberto na pandemia, né? Verdade. Então foi exatamente quando isso tudo aconteceu comigo, não foi algo planejado, como eu já contei várias vezes em vários lugares, não foi algo planejado, não tinha vontade de ser influenciadora, realmente aconteceu. E eu tomei proveito das oportunidades, né? Só que, realmente, você tem que descobrir isso sozinho, sabe? E às vezes as pessoas vão vir, vão te sentar, vão te orientar, vão te passar mais ou menos um caminho. Mas a descoberta para você saber quem é você, quem é a sua voz e não se perder nesse meio de caminho é muito grande. E chega uma hora que você fica tão robotizado, tão querendo entrar num personagem criado, que se você não voltar para sua essência, você se perde mesmo. Sim. Isso, inclusive, eu tava comentando com o meu marido, o podcast pra mim é não me esquecer quem eu sou. A Lígia raiz, eu digo assim, sabe? Que escuta podcast desde 2014, que gosta de consumir esse conteúdo, que tá sempre na estrada, tá sempre nas máquinas, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo e principalmente de consumir conteúdo, sabe? E consumir conteúdo de qualidade, porque hoje em dia tá difícil filtrar também, né? A qualidade. É isso aí. Não, e você trouxe isso que é uma coisa interessante, né? Que assim, a questão do filtro. Nós, como criadores de conteúdo, aqui no AgroResenha também chega muito, assim, eu até mandei pra vocês alguns, né? Cara, chega 10, 15, 20 e-mails por dia de gente querendo colocar um produto, um serviço, alguma coisa no AgroResenha, né? E normalmente todo mundo quer, né? Aquele de grátis, né? E a gente tem um trabalho aqui, tem todo um negócio e a gente também tem esse lance, né? A gente não pode, não é qualquer um também que a gente traz. Então a gente tem que ir, tem que namorar, né? Primeiro, pra depois ver se dá algum match ali pra gente fazer qualquer coisa com qualquer tipo de marca, né? Então, até pra gente não ficar, né, vamos dizer assim, prostituindo esse mercado que, pô, não tem muitas grandes empresas, né? Não dá pra você um dia tá numa, outro dia
dia tá no outro, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né, cara? E você aí, Lucas, quais foram os principais desafios que você enfrentou aí ao longo desse tempo, cara? Cara, posso até dizer que eu estou enfrentando ainda, viu? A criação de conteúdo pra mim foi uma resistência muito grande. Desde o primeiro momento, minha esposa sempre falou, né? Ela cria conteúdo, ela falou, pô, começa a criar alguma coisa, você tem ali expertise. Eu tinha um pouco de receio de exposição, bobo isso, né? Mas eu ficava, tipo, pô, não quero me expor e tudo mais, ficava com receio de errar. Então, tipo, vou esperar fazer o plot twist, coisa incrível, né? E isso não existe, é uma construção. Então, hoje, eu tô um pouco mais tranquilo nesse sentido, de que eu sei que não vai sair um negócio, nossa, megalomaníaco incrível, e tô melhorando também essa questão de crença. Então, até pra quem tá nos ouvindo e fala, poxa, eu tenho uma coisa legal, eu sei que eu posso comunicar, mas eu tô travado por questões de crenças. Cara, não vai ficar perfeito no primeiro momento. E se você tem alguma coisa que você pode comunicar, comunique, porque alguém precisa ouvir isso. Então, eu coloco até o paralelo do projeto da Lígia, cara. Quantos produtores rurais não precisam de uma informação bem embasada, bem tete a tete e do ponto de vista de uma produtora rural? Então, hoje é um processo, né? Tanto que, assim, eu tô construindo agora a minha identidade, o que eu vou falar, como eu vou me posicionar, mas é uma coisa que eu saí da porteira agora, tem que fazer, não dá pra voltar. Então, legal. Cara, e a gente percebe, assim, até a Alicia comentou ali atrás, que nós hoje, assim, o podcast meu foi o primeiro lá em 2017, né, cara? Esse ano já faz 8 anos. E ao longo desse tempo foram sendo criados muitos podcasts de agro, né? E a gente percebe um caminho, assim, muito das empresas criando os seus próprios podcasts, né? O que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não é um movimento só do agro isso aí, né? Outros setores também têm muitos podcasts de empresa. Só que quando a gente analisa outros mercados, né? Em especial os Estados Unidos, que eu acho que é onde tem muitos projetos de podcast, quando eu comecei o Agro Resenha, eu mergulhei um pouco nos podcasts agro dos Estados Unidos. E uma coisa que eu percebi muito lá é que, assim, muitos engenheiros agrônomos, muitos produtores rurais e produtoras rurais mesmo, de fato, que têm os seus próprios conteúdos e as marcas apoiando os conteúdos desse pessoal, sabe? Às vezes não é uma marca grande, às vezes é uma revenda ali da região do cara, sei lá, tem muito disso, né, de regionais e tal, e óbvio, né, as multinacionais, grandes parte delas estão lá, né, são de lá, então os caras conseguem, mesmo com uma audiência relativamente normal, assim, tipo a nossa aqui do Agro Resenha, ter ganhos e conseguir produzir cada vez mais conteúdo, né, cara, e esse sempre foi, no meu caso, sempre foi a dor, né, como que a gente consegue abranger, aliás, como que a gente consegue produzir mais conteúdo para que esse conteúdo vá mundo afora, aí, né, Brasil afora, mas ao mesmo tempo ele ser viável, né, economicamente, porque assim, é muito legal você ter um programa de podcast, de rádio, enfim, de qualquer coisa nesse sentido, só que, pô, você divide o seu tempo, né, você tá trabalhando aqui, aí você tem que fazer o podcast, você sempre tá correndo atrás do rabo ali, né, cara? Então, faltavam iniciativas pessoais, e você viu, no início você via muitos podcasts, né, independentes como o nosso, surgindo, mas com 1 ano, 2 anos ali, eles vão morrendo, né? O cara produz ali 40, 50, 60 episódios e ele fala assim, esse negócio não dá certo, não, eu vou largar a mão desse trem aqui, né, cara? E esse projeto, ele vem justamente para o contrário disso, né? Porque o que a gente quer aqui como Agro Resenha? Vocês são criadores de conteúdo, tem um conteúdo super bacana, tem coisa legal para trazer pra gente, só que todo esse processo aqui agora entra pro Agro Resenha. Então vocês, toda a edição, toda a parte de distribuição, tudo isso fica a cargo do Agro Resenha, a gente faz esse trabalho, né? Para vocês, obviamente, poderem fazer o que vocês fazem melhor, que é produzir conteúdo. E quem sabe, né? A gente vai conseguir algumas marcas para tá aí no AgroTech, marcas para tá no Agro em Pauta, para que vocês cada vez mais tenham a possibilidade de trazer bons convidados, né? Bons conteúdos, porque no fim do dia é isso que a gente faz, né? Nós somos esse grande filtro para poder fortalecer cada vez mais os podcasts independentes, assim, né? Então, acho que é um pouco desse sentido aí. Não sei se vocês são os convidados aqui, né? Mas eu queria trazer um pouco desse aspecto, porque acho que é importante até pra gente contextualizar, né? Sim, inclusive, até na nossa primeira conversa, que até que eu falei com o Paulo, eu falei, Paulo, hoje, assim, eu edito meus vídeos, eu tenho editor para algumas publicidades, eu tenho um editor de confiança que eu peço para editar uns vídeos, eu tenho
tenho o videomaker, que quando preciso fazer captação de imagem de publicidade específica, eu tenho o videomaker. Eu tenho a galera do design que faz logo, que faz as coisas para quando tem realmente publicidade para fazer. Mas eu falava pro Paulo, o meu tempo, ele é muito picoteado, assim, muito divididinho. Eu tenho que estar sempre cada hora pulando de quadrado em quadraado. E eu falava pro Paulo, eu não tenho tempo de aprender a editar vídeo, editar áudio. E desse nível que um profissional faz, como o senhor A faz, majestosamente, e deixar com uma qualidade que eu ia gostar. Porque ainda tem esse detalhe. Como o Lucas falou, a gente gosta de entregar um negócio bom. E aí a gente fica, assim, com medo de se expor, de errar, de colocar um negócio com uma qualidade um pouco inferior, porque o nosso nome tá ali. E a gente não quer entregar uma coisa ruim, sabe? Porque a internet não esquece. Caiu aqui nessa rede, acabou. É pra vida inteira. Daqui 1 milhão de anos, alguém vai entrar nesse YouTube e vai achar a gente falando. Vai entrar no Spotify ou vai ouvir esse programa e vai ouvir a gente falando. Então, isso era uma das preocupações. E foi levar isso pra dentro do AgroResenha foi uma das coisas que impulsionou esse projeto realmente sair do papel. Porque se não fosse isso, eu não sei se sairia não, pra falar bem a verdade. Dá trabalho, né, cara? Dá trabalho e, assim, eu entendo exatamente isso, porque chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão, se a gente vai continuar ou não com aquele projeto. Às vezes, é um projeto legal, um projeto bacana, vai doer o coração da gente parar com ele, só que, a gente precisa dar prioridade para aquilo que nos traz benefícios maiores do que o que a gente está entregando, né? Então, a gente precisa ter essa coerência também nessa tomada de decisão, né? Então, é legal que você aceitou continuar esse projeto e tá aqui hoje com a gente no AgroResenha, cara. Legal. E você aí, Lucas? Cara, eu concordo com o que você falou de ter capilaridade, que o pessoal começar a usar, né, esse recurso como uma forma de propagar a mídia mesmo, né? Eu sou consumidor de podcast também há um bom tempo e diversas soluções que hoje eu utilizo ou indiquei pra alguém veio através de uma comunicação de um podcast. Então é legal isso. É uma baita de uma sacada, porque você tem ali um canal que é muito direto, né? Eu falo quando eu comecei a criar conteúdo, comecei a propagar o Tecnoagro, eu falo que era uma conversa de 3. Então sou eu, o convidado e quem está nos ouvindo. Então essa sensação que eu quero que meu convidado tenha e o meu ouvinte também. Então, quando eu consigo criar essa estrutura, se tem uma marca que está sendo propagada ali no meio, ela está fazendo parte dessa conversa também, né? Então, cabe a responsabilidade de saber comunicar, trazer bons convidados, levar num tema que atende o que você se propõe a fazer, né? Mas é uma baita sacada que você teve, Paulo, de propagar isso nesse sentido. E isso você falou uma coisa importante. Teve uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, até uso ela nos meus planos comerciais ali, que diz que 60% das pessoas que ouviram sobre uma marca num podcast, eles reconhecem aquela marca. Então, por exemplo, assim, de 100 pessoas que ouvem o AgroResenha e ouviu ali uma marca que está veiculando no AgroResenha, 60% das pessoas lembram daquela marca, né? O tanto que aquele negócio faz parte do conteúdo, né? Então, tanto que em podcast a gente usa muito mais testemunhais do que spot, né? O testemunhal é aquele conteúdo que o apresentador lê. Então, ele tá dando um testemunho em cima daquilo ali. Então, isso é muito forte para quem ouve a gente, né? Para quem tá seguindo a Lígia, para quem tá seguindo o Lucas. Acho que a Lígia entende mais isso aí também, porque acontece nas suas publis, né, Lígia? Você tem que entregar um conteúdo através de publicidade e as pessoas que estão do outro lado, que são produtores rurais, que são engenheiros agrônomos, eles vão olhar aquele conteúdo e em algum momento eles vão saber que, esse aqui foi o pessoal que anunciou lá na Lígia, né? Isso aos poucos vai acontecendo no podcast também. Eu acredito que esse é um caminho super interessante. Mas você vê, né, cara? Eu também já comprei coisas porque eu ouvi em podcasts, né, cara? Eu tenho até uma franquia de um negócio aqui que eu escutei num podcast, cara. Então, é uma coisa que funciona, né? Só que você precisa dar tempo ao tempo. Não é uma coisa que começa hoje e amanhã já tá dando frutos, né? Exato. Então, por isso que eu falei assim, não morre esses podcasts, esses programas de vocês aí, não. Porque se a gente trabalhar bem trabalhadinho ele ao longo do tempo, a gente pode colher frutos disso aí, né? Sim, com certeza. Legal. E, pessoal, outra coisa também que eu queria trazer aqui pra discussão, né? Que assim, hoje o que não falta é conteúdo.
que não falta é podcast. Então, se você botar agronegócio hoje no Spotify aqui, vai aparecer 500 mil podcasts, né? E uma coisa que até o Senhorá fala muito, e eu sempre falo isso também, começar um podcast do zero hoje é uma coisa muito complexa. Não é um negócio simples, né? Você tem que dedicar bastante, ter ali, botar bastante tempo naquilo ali, né? E uma coisa que, quando eu tive essa ideia, é de, eu já tô numa jornada de 8 anos de podcast, já tenho uma audiência bacana ali, né? Com um bom número de downloads, bom número de ouvintes. Por que não trazer e compartilhar isso, né, com pessoas que também estão querendo fazer acontecer? Eu acho que esse é um caminho legal, porque vocês já chegam no AgroResenha com a audiência do AgroResenha e nós vamos construir a audiência de vocês junto, né? Acho que esse é um negócio legal também que a gente está trazendo para esse projeto, né? Sim, inclusive foi um cuidado até que a gente teve, depois vocês vão poder conferir quando os programas saírem, foi realmente de não destoar muito do tom do AgroResenha. Eu, ainda mais por ser ouvinte e já há muitos anos, eu tive muito isso. Eu falei, cara, se imagina o line-up do AgroResenha. Você tá ouvindo, aí você ouve o Paulo, aí tal, aí entra o Lucas, aí de repente entra eu. A primeira estranheza é, meu Deus, tem uma mulher falando aqui. Que isso? Onde é que eu caí? E então, assim, eu queria, além, é claro, com a minha voz, com o meu jeito, com meus trejeitos de ser, mas com uma identidade muito do AgroResenha também, porque a gente entendeu, né? A gente sabe em que terreno a gente tá pisando, né? Então a gente tomou esse cuidado. E ainda do que você comentou antes, Paulo, uma coisa que acho que quem nunca se familiarizou com isso, ou nunca pensou em produzir conteúdo dessa forma, é que não é tipo simplesmente marquei com uma pessoa, entrei e vamos falar. Tem todo um planejamento. A gente tem o roteiro, galera. Muitas vezes a gente tá com um roteiro pensado, a gente tem tempo, a gente tem muitos detalhes para ficar prestando atenção, né, para poder ficar redondinho, do jeito que fique legal de vocês ouvirem. E tem toda a pós-produção, que daí entra o Senhorá, tem toda a parte de arte, que daí a gente vai pro Canva, a gente organiza, a gente faz. Então, um podcast não é feito em um dia, tá? Vai um tempo e são várias mãos também. É isso aí. Muito bom, cara, muito bom. E aí, pessoal, bom, a ideia aqui é a gente fazer primeiro contar para todo mundo, né, dessa grande novidade. E aí eu queria que cada um de vocês aí passasse aí uma mensagem, né, cara, um convite aí para quem tá ouvindo a gente aqui agora, porque assim, nós estamos fazendo esse podcast em formato de live, né? Hoje é dia 19 de março de 2025. Esse episódio que você está ouvindo aí agora em formato de podcast provavelmente saiu no dia 20 e poucos de março, né? Mas, então, essa semana é a semana do dia 20 e poucos de março aqui, os podcasts da Lígia, que vai sair às quartas-feiras, e do Lucas, que vai sair às sextas-feiras, já vão estar no ar, já vai estar tocando, né, cara? Então, o que a gente pode esperar do Agro em Pauta, Lígia? Como eu falei pra vocês, gente, o Agro em Pauta é papo de produtor. É isso aí. Eu queria muito trazer essa sensação de produtor quando se encontra em evento e coisa assim, senta numa cadeira e vai conversar, e vai tirar as dúvidas, e vai tentar entender do outro. Então, vai ser essa comunicação que vocês vão encontrar no Agro em Pauta. E então é claro que a gente vai trazer tanto produtores rurais para conversar, mas eu também quero trazer especialistas. A gente já tem alguns especialistas, alguns programas aí agendados com especialistas para tratar de alguns assuntos de nosso interesse, mas que eu possa perguntar, que eu possa falar como produtora mesmo. Mas como é que fica com essa questão, com aquela outra questão, e trazer essas dúvidas, sabe? Então é esse formato. Espere um conteúdo muito simples de você ouvir, de você entender, já adquirir um conhecimento para poder levar para frente. Então vai ser uma base muito boa para quem quiser ouvir e aprender um pouco mais sobre esses assuntos que a gente vai falar. E olha, tem pauta, né, Paulo? Tem coisa, né, cara? Tem gente pra gente conversar. A hora que a gente começa a ver o universo que se abre na frente da gente de conteúdo que nós podemos produzir, vixe, tá louco. Eu lembro que no início, o pessoal falava pra mim assim, nossa, mas tem gente assim pra você conversar? Eu falei, nossa, mas sobra, tem de monte. Sai pelo ladrão. Você só tem que escolher os bons, né?
Mas vai lá, ô Lucas. O que a gente pode esperar aí do Agritech, cara? Cara, acho que o ponto principal do Agritech é que eu sou muito curioso. Então, todas as curiosidades que vocês têm em relação à tecnologia, inovação, como que funciona de fato no campo, como que funciona na prática. Então, esse é o ponto de vista que eu quero trazer para vocês. Então, todas as dúvidas que vocês têm, eu também tenho. E eu tenho a oportunidade de perguntar pro entrevistado. Então, e uma coisa bem legal também, o programa, ele se molda com o espectador. Então me mandem também as dúvidas que vocês têm, alguns dilemas que vocês têm, ou alguns convidados que vocês sugerem. A gente cria isso juntos, tá? Mas em resumo é trazer ali na ponta como funciona a tecnologia e inovação pro agro na prática, que funciona mesmo, e como funciona. Essa é a linha. E um sonho realizado, né, Paulo? Isso aí é um sonho realizado. Muito bom, muito bom. E onde que a gente pode interagir com vocês, né? Porque assim, ali já tem um Instagram muito forte também. Você, Lucas, tem uma presença no Instagram, mas tem uma presença também no LinkedIn. Como que a gente pode abrir esse canal pra turma poder acessar vocês, sugerir entrevistados, sugerir temas, né? Eu sempre falo pra todo mundo, assim, que assessorias de imprensa, que sempre mandam sugestões de pauta pra nós aqui, pode mandar pro contato @agroresenha.com.br, que aí a gente vai aqui entre nós ver qual pauta encaixa melhor em cada um deles. Mas no caso de vocês aí, como que a gente, o pessoal pode acessar, pode conversar com vocês pra sugerir também, como que a gente pode fazer? Olha, no meu caso, eu sou muito, muito ativa no Instagram. E eu vejo tudo no meu Instagram, gente. Tem uma quantidade boa de gente lá, mas eu vejo tudo. Então pode me mandar lá as sugestões de pautas, de convidados, de temas, assim, que vocês achem relevante, que vocês gostariam de saber mais, tá? Porque eu sei que, inclusive, eu tenho muitos produtores que me seguem, que estão lá e de todos os tamanhos, tá? Então não se preocupe. A minha ideia, eu ainda brinquei, quando a gente conversou antes com o Paulo e com o Lucas, eu falei assim, eu sou a personificação do produtor rural em todas as escalas, de todos os tamanhos, de todas as produções dentro do Brasil. Então eu quero ser voz e poder ajudar vocês a adquirirem conhecimento e sanarem essas dúvidas, trazer coisas que vocês gostariam de saber para tudo. Então me mandem lá no Instagram, @LigiaPedrini, que eu tô sempre lá também, sempre respondo, e tem mais um monte de coisa por lá também. É isso aí, muito bom. E você, Lucas, onde que a gente pode te encontrar, meu caro? No Instagram também, Lucas Ordonha, e no LinkedIn. Por incrível que pareça, eu tenho mais presença lá no LinkedIn, tô começando a construir no Instagram, mas esse é o caminho para me encontrar. Legal, legal, muito bom. Isso aqui, estamos gravando um podcast aqui, mas nós estamos numa live, né, cara? Então tem alguns comentários. Então eu vou trazer um comentário aqui rapidão pra gente ir pros finalmente aqui, ó. O Gus Mendes mandou umas palminhas pra nós aí no YouTube. O Gustavo Vanucci, parabéns pela iniciativa, pessoal. Obrigado, tamo junto aí, ó. Temos agora dois feras a mais aqui no Agro Resenha também, trazendo conteúdo pra gente. O Pedro Basso mandou uma boa noite pra mim e sucesso pra nós. Muito bom. Ó, o Cassiano Ribeiro aí, ó, nosso conhecido ali do Globo Rural e tal, tá aqui também mandando umas palminhas pra nós. Elídio Júnior, esse cara aí é meu irmão, então quase não conta, mas conta, vai. Ele é um dos caras que escutam todos os conteúdos do Agro Resenha, então ele falou assim, ó, agora haja conteúdo, haja ouvido, viu? Tem coisa pra caramba que vai chegar aí. E também, ó, a Érica mandou aí, tem bastante orgulhosa, obrigado, deve estar orgulhosa com vocês, né, obviamente. É minha mãe. Aí, ó, tá vendo? Mãe sempre participa, velho, sempre participa. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, comporem comigo essa nova jornada aí do Agro Resenha, né, cara? Espero que quem nos assistiu ao vivo e quem vai estar nos ouvindo também depois via podcast tenha entendido o objetivo disso aqui. O grande objetivo é fortalecer cada vez mais os podcasts independentes, né, cara? E fazer com que mais pessoas possam trazer conteúdo e de alguma maneira viver disso também, né? Afinal, não se compra fraldas com abraço, né, Lucas? Você sabe muito bem disso. Sei bem disso aí. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês, que agora nos juntamos aqui no Agro Resenha também. Imagina, Paulo, primeiro de tudo eu queria agradecer muito a oportunidade, e mais do que a oportunidade, mas acreditar que a gente realmente tivesse alguma coisa para acrescentar, porque, como você falou, é uma comunidade estabelecida
o Agro Resenha, sabe? E a gente poder entrar pra essa família, eu acho que é muito gratificante e me deixa muito feliz saber que você conseguiu acreditar nesse potencial de enxergar em mim, no Lucas, da gente poder agregar realmente pro pessoal e trazer outros temas, outras visões, outro tudo pra agregar cada vez mais. Legal. E você sabe, assim, antes de você falar aí, Lucas, o principal aqui não é o quão técnico ou quão bom vocês são nas coisas que vocês fazem. Isso aí a gente sabe que vocês são. Mas o principal critério pra trazer vocês dois aqui é o alinhamento que vocês têm com a Agro Resenha, né? Eu não poderia trazer aqui uma pessoa completamente diferente do Paulo, né? Afinal, tem gente que escuta o Agro Resenha porque gosta de mim. Tem gente que não escuta porque não gosta de mim. Então tá tudo bem também, né, cara? Mas eu acho que esse é o principal, né, cara? Ter gente que, de alguma maneira vai complementar, mas que também tem uma unidade aí nesse processo, né? Cara, é uma gratidão enorme, assim. Eu até trago de novo esse tema. Quando eu conversei com o Paulo, eu vim lá de Cuiabá no voo, quando eu cheguei em casa, que eu moro em São Carlos, né? Então eu tive muito tempo pra pensar. Falei, cara, que loucura isso. Que incrível, cara. Eu faço parte hoje do time do Agro Resenha, uma pessoa que acompanha há muito tempo. Quando eu vi o Paulo a primeira vez, eu tenho a foto, vou postar, vou fazer um storytelling do AgroTech aqui. Eu vi o Paulo e falei, cara, tira a foto com o Paulo, pelo amor de Deus, cara. E hoje eu divido esse espaço aqui com você, então eu sou muito, muito grato, Paulo. Grato ao senhor também por acreditar nesse projeto conosco aqui. E grato a você, Lígia, né? Por compartilhar tudo isso conosco aqui. Então, é um projeto incrível. Vai voar. É isso aí. Muito bom, muito bom. Muito legal. Nós estamos aqui finalizando, né, o Agro Resenha. E vocês já colocaram aí quando que vocês a turma pode encontrar vocês. Dessa vez eu não vou fazer o quiz, né, cara? Porque acho que não cabe. Mas na próxima nós vamos, a hora que a gente gravar um episódio aí, Lucas, a gente faz o quiz. O da Lígia a gente já fez, né, Lígia? Então nós podemos passar batido nessa aqui. E para você que viu essa live aqui, ouviu esse podcast, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui. Nosso grande objetivo é trazer cada vez mais conteúdos e coisas legais para você ficar ligado aí no nosso setor, né, no agronegócio. Esse podcast, obviamente, é um podcast que serve para todo mundo, né? Mas, no fim do dia, a gente sabe que é a turma do agro que escuta nós aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, gosta desse conteúdo plus que nós vamos trazer aqui, considere assinar o Agro Resenha no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Assine também o Agro em Pauta, assine o Agro e Tech. Agora tem agro pra todo quanto é lado, né? Agro e Tech, Agro e pá, acompanhe também os outros podcasts da casa, né? Além do Agro em Pauta e do Agro e Tech, nós temos o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio no Brasil, e também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, que sai em temporadas e que também vai ao ar em vídeo no YouTube, tá bom? Siga nas nossas redes sociais aí no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar sugestão de entrevistados aqui, né? Agora nós vamos compartilhar potenciais entrevistados aqui no Agro Resenha, no Agro e Tech, no Agro em Pauta também. Então, ali é o lugar onde você pode mandar, tá certo? Lucas, Lígia, obrigado pela confiança. Vamos fazer esse negócio acontecer. E como eu sempre digo aqui nos nossos bate-papos, né, e finalidades, se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fiquem bem aí. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.